Agradecer desde já a participação de todas, de todos. Nós temos, nessa manhã de hoje, a oportunidade de conversarmos um pouco sobre a questão ligada aí às mensalidades escolares, sobre as questões ligadas à cobrança, à inadimplência. Esta é, com certeza, uma preocupação das nossas instituições, das nossas congregações religiosas, das entidades educacionais, sejam de educação básica ou de educação superior. E, na verdade, dentro desse cenário, né, a gente não tem nenhum outro tipo de acontecimento que a gente pudesse colocar e argumentar de que a gente já viveu isso antes e aí a gente vai cobrar a mensalidade dessa maneira, né? A gente não tem um padrão, principalmente ligado a essa pandemia, né? Essa pandemia realmente cria uma circunstância, cria um momento diferente em que muito daquilo que a gente fazia de uma determinada forma acaba que a gente vai ter que refazer e reconsiderar hoje de uma forma diferente. Mas, com certeza, a experiência naquilo que se faz, naquilo que já se tem como uma forma profissional de se fazer, nos ajuda a refletir, nos ajuda a buscar uma maneira de entender, né, de entender o outro lado da mesa, quem está do outro lado, de entender ou do outro lado do telefone, né, ou do outro lado do WhatsApp, do outro lado do e-mail. A questão hoje é muito circunstancial. Desde o início desses nossos encontros no Axis às 10, um dos primeiros a gente tratou da questão da comunicação, se comunicar bem, de conversar, de negociar. E hoje chegamos aqui no encontro em que a gente vai falar muito da questão de negociação. E nada, né, ninguém melhor do que o professor aí, o Ricardo Raidan, que é empresário do segmento de cobrança de mensalidades escolares. Ele tem uma experiência aí de quase 2 décadas nesta atuação. Então, ele vai compartilhar conosco um pouco dessa experiência do mercado financeiro, de alternativas que existem dentro do mercado financeiro, em termos de se utilizar o recebimento, mas também, como ele já atua no mercado educacional católico, ele sabe dessas peculiaridades, ele sabe que não é tudo por dinheiro, né, mas que o recurso financeiro é importante para o sustento das instituições. Então, o Ricardo vai comentar com a gente hoje. A nossa dinâmica é a mesma dos demais encontros. São 40 minutos, que o Ricardo, 35 a 40 minutos, que o Ricardo vai discorrer sobre o tema, dando algumas dicas. E, por favor, aqueles que quiserem já podem ir passando os questionamentos, as perguntas para o nosso chat, que ao final eu refaço as perguntas para o Ricardo, para que ele possa também esclarecer aquelas dúvidas mais diretas, aquelas questões mais que nos afligem aí no dia a dia. Então, Ricardo, desde já também lhe agradeço pela participação, por colaborar conosco. A gente se encontra aí no mercado, né? A gente está sempre, a gente pelo Axis, você pela Raidan, a gente sempre se encontrando aí nos clientes, mas lhe agradeço pela parceria já que temos e agradeço também por sua colaboração, por colocar o seu conhecimento à disposição aí de quem nos ouve. Um fraterno abraço e bom trabalho aí. Perfeito, Márcio. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a todos os gestores da AX por essa oportunidade. Quero cumprimentar também a todos os participantes, que é um prazer poder compartilhar com vocês desse momento que estamos vivendo, né? E o tema hoje desse encontro, né? Negociações de mensalidades, reflexão e dicas. Como o Márcio disse, são 15 anos que estamos trabalhando com o setor educacional e, de fato, o que está acontecendo, né? Essa situação com a pandemia, essa situação que nos traz um temor muito grande, né? Primeiramente, por ser uma situação a qual nós ainda desconhecemos, né? Todas as consequências
do momento atual e do que irá acontecer daqui para frente. E também nos traz uma certa preocupação em relação a que muitas vezes nós não temos controle dessa situação que está acontecendo. Mas, tratando desse tema específico, que é uma negociação de mensalidades contra a inadimplência, eu gostaria, antes de poder compartilhar, só um minutinho, deixa eu descer, compartilhar uma reflexão que São Francisco de Assis nos ensina muito, né? Que é essa oração pela paz. E nessa oração tão linda, tem esse trecho da oração que ele fala com Deus, o qual ele pede, né? Fazei que eu procure mais compreender que ser compreendido. Então, esse é o momento que a compreensão do que nós estamos passando irá nos ajudar muito nas decisões que temos que tomar, principalmente vocês, gestores, né, das instituições de ensino. O nosso resultado, as decisões assertivas, elas vão se basear justamente em que a gente entenda o cenário quanto a questões familiar, quanto a questão econômica e as consequências também social com esta crise. E falando um pouco do cenário atual de endividamento, né? Hoje nós temos as famílias brasileiras atingindo um recorde agora, em março desse ano, de endividamento. O que quer dizer? A cada 10 famílias, praticamente 7 famílias estão endividadas. E isso é muito preocupante, porque o Brasil, ele sempre, a economia dele girou através da concessão de crédito, né? E esse endividamento, ele é um endividamento que se atrela muito ao mercado financeiro, a financiamento de veículos, financiamento de imóveis, financiamento, às vezes, de aquisições de bens elétricos, domésticos. E nesse quadro ainda, que a cada 10 famílias encontramos 7 totalmente endividados, já temos um cenário, agora também apurado no mês de março pela Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços, que 25% já estão em atraso com as suas obrigações. Então, esse é um cenário que preocupa muito, principalmente que muitas dessas famílias, né, estão passando por uma situação de perda de rendas. Alguns pais estão vivendo situação de suspensão dos seus contratos de trabalho, ou já se encontravam desempregados no início do ano, e com a crise atual, isso tem trazido ainda uma maior dificuldade da sua recolocação no mercado. Outro ponto, a título de exemplo, né, dentro da nossa atividade do dia a dia, esse é um e-mail que nós recebemos de uma aluna, é uma aluna de uma faculdade, em que eu vou ler aqui brevemente. Fala: boa tarde, por favor, preciso ver como negociar minhas mensalidades em atraso com a instituição X. Tenho 4 mensalidades em atraso, quer dizer, é uma estudante de faculdade, ela pagou a matrícula, ela já tem 4 mensalidades de atraso. Quer dizer que ela está inadimplente de fevereiro, março, abril e maio. E com certeza deve estar em junho também. Meu marido, durante a pandemia, ficou sem trabalho e precisei suprir as necessidades de casa. Vi que tenho a opção de parcelar no cartão em 12 vezes, mas não tenho cartão de crédito. Muitas vezes as pessoas elas têm o cartão de crédito também para fazer a sua compra dos seus alimentos, e quando se fala que não tem cartão de crédito, muitas vezes é que ela não tem limite disponível para poder se comprometer com o pagamento de mensalidades. Então, ela acaba colocando uma prioridade em relação
a esse crédito, né? O que, de fato, ela vai escolher para poder pagar os seus compromissos. E ela continua falando, por favor, qual o máximo que conseguiria parcelar com boletos bancários? Precisava conseguir o mais próximo possível desse parcelamento com o cartão. Então, a gente vê aqui que a situação dela não tem cartão de crédito e ainda ela quer fazer um parcelamento em até 12 vezes, né? Próximo de 12 vezes. Nossa situação ainda está muito apertada. Caso eu não consiga uma boa negociação, terei que desistir dos estudos. Esse é o ponto mais grave em um processo de negociação, né? Que é justamente a evasão. É quando o pai ele chega a um momento ali de rematrícula em que ele não tem o recurso disponível para negociar, ele não tem uma solução futura de renda para absorver esse comprometimento e ele acaba retirando ali o seu filho da escola. Isso é uma situação que traz assim uma consequência muito grande, que é o caso da evasão por inadimplência ou também a evasão por ter que buscar escolas públicas nesse momento que estão passando. Então, esse é um cenário que nós estamos vivenciando constantemente. Acredito que todos vocês também, gestores, né, das suas instituições, têm vivenciado. Quando falamos sobre o cenário econômico, né, essa matéria saiu no Estadão agora, dia 8 de junho, pelo mercado Fox, Instituto Fox, em que ele traz que há uma expectativa para 2020 de uma queda do PIB de 6,48%. Então, é uma situação que traz uma preocupação justamente em que os economistas não estão vislumbrando uma solução para 2020. Então, nós precisamos descobrir caminhos que vai permitir a nos levarmos até o final desse ano e, enfim, para que a gente possa se fortalecer e analisar outras perspectivas para 2021. Já em contrapartida, né, assim, os economistas também eles já têm essa previsão para 2021, um PIB que pode chegar a uma alta de 3,5%. Então, é muito claro que o Brasil, o que nós estamos vivenciando, passando, né, nesse momento dessa situação econômica, é uma situação realmente adversa, né, uma situação que nos traz uma preocupação, mas que a recuperação também vai ser de uma forma bem acelerada também. Isso que é o que os economistas têm isso como uma previsão, né? Uma retomada forte para 2021. Qual é o ponto importante aqui? O importante é que cada instituição de ensino, né, tenha a possibilidade de administrar, né, dentro das suas condições, dos seus recursos financeiros. Sabemos que a inadimplência ela implica muito na questão do comprometimento das obrigações que as escolas têm durante todo o ano, seja com professores, com a própria manutenção de um ensino de qualidade. Mas esse é um cenário que precisamos ter a compreensão, compreender bem o momento que estamos vivendo, mas que há ainda uma possibilidade muito enorme de a gente passar por essa tempestade. Eu tenho a experiência, assim, alguns amigos falam sempre que conhecem a minha atividade, né, e falam assim, Raidan, poxa, para você o mercado está ótimo, né? A inadimplência está muito grande, a sua atividade só está crescendo. E eu respondo para eles, olha, o estoque de dívida, sim, aumentou bastante, né? Temos recebido muitas dívidas, novos clientes, mas
não acompanha, a quantidade de acordos fechados não corresponde a esse crescimento que está acontecendo, né? Então, nós estamos vivenciando um momento de grande inadimplência, um estoque de dívida, mas a quantidade de acordos, de negociações, de soluções não corresponde, né? A gente percebe claramente a dificuldade das famílias, dos pais, dos alunos, quanto à possibilidade de um pagamento, né, dentro daqueles valores mensais. Outro ponto que é importante compreendermos é a questão do problema social com o endividamento, né? E houve uma entrevista que foi realizada pelo SPC Brasil, que está publicado, saiu agora em abril de 2020, que essas famílias, esses pais, né, eles estão vivendo um momento assim de grande ansiedade. Problemas de sono, quer dizer, 25% tem alterações no sono, e o engraçado é que 43% alterações no sono e 25% passaram a comprar mais do que de costume. Então, é claro que há um desequilíbrio emocional. Eu sempre falo que a nossa atividade, eu nem considero mais como realizar cobrança, mas sim buscar um apoio financeiro para esse pai, tentar entender a necessidade dele, buscar alternativas que permitem que ele possa se comprometer com uma negociação, mas que haja de fato pagamento nessas negociações. Então, esse é o cenário que nós estamos passando, famílias endividadas, uma economia que para esse ano ainda sinaliza um momento de muita preocupação, principalmente porque se a economia ela está forte, isso gera emprego, gera oportunidades, gera-se investimento, as instituições de ensino, né, têm possibilidade de realizar o seu planejamento com mais segurança, e essa questão social também é um ponto que nós que estamos assim muito de frente, né, nesse atendimento aos pais, a gente percebe claramente assim o lado emocional muito abalado e às vezes sem muita orientação. Eu vejo que nós estamos vivendo assim um novo ciclo, né? Um novo ciclo para a gestão de recebimentos educacional. Eu falo que quando eu iniciei a atividade, eu saí do mercado financeiro, trabalhei muitos anos no mercado financeiro, em bancos. Em 2005, nós começamos a nossa empresa e eu encontrei ali uma situação em que muitas das instituições de ensino, muitas das vezes, tratava a questão dessa gestão de recebimentos de uma forma ainda não muito profissional. Mas hoje eu percebo que já houve uma mudança, né? Quando falava lá em 2005, 2006, sobre realizar a inclusão no SPC de um pai que está inadimplente, né, após o término do ano, isso era algo assim muito assustador para os gestores, né? E de fato a lei ainda não estava muito definida quanto a essas questões. Deparávamos também com uma situação em que as instituições de ensino elas absorviam para elas os honorários quando contratava uma empresa de assessoria para prestar esse serviço de cobrança. Então, aquele custo era absorvido pela própria instituição de ensino. O que é o cenário atualmente permite que a instituição de ensino possa contratar empresas especializadas no mercado, em que esse custo da cobrança, né, esse custo pelo serviço da assessoria, ela é totalmente transferida para o pai. E essa instituição de ensino ela tem a disponibilidade de todas as ferramentas, tecnologia disponível por essas empresas. Então, hoje a gente encontra um cenário totalmente diferente.
em que os canais de atendimento eles têm que estar acompanhando, né, a nossa tecnologia hoje em relação a canais de atendimento, as redes sociais, uma cobrança digital, enfim. De fato, essa pandemia afeta diretamente a nossa gestão. É um fato novo, mas eu quero passar um pouquinho dessa experiência, do meu dia a dia e contribuir para que vocês possam avaliar, né, cada gestor, cada participante, avaliar o que de fato torna mais assertivo nessas decisões quanto à gestão da cobrança. E quando falamos de uma boa gestão, né, de recebimento, aqui entra assim 3 pontos importantes, né, que eu vejo ainda muitas instituições de ensino tendo essa gestão da inadimplência sendo administrada internamente. Eu tenho uma compreensão de que hoje existem empresas que possam realmente realizar todo esse serviço, empresas de credibilidade, e que evitaria muito a instituição de ensino ter essa gestão interna, né? Sendo o caso dessa instituição de ensino trabalhar com a cobrança interna, é muito importante que as pessoas estejam preparadas para isso, que haja pessoas realmente que tenham conhecimento, que acompanha essa vida do pai em relação à sua inadimplência. E muitas das vezes não é o que acontece, né? As pessoas que estão envolvidas no serviço de cobrança, elas também acabam atendendo a outras demandas da tesouraria, da secretaria, enfim. Então, eu vejo que se a instituição de ensino deseja permanecer com a cobrança interna, eu entendo que tenha que haver realmente pessoas qualificadas e que possam realmente dedicar um tempo exclusivo, não só para fazer o atendimento, mas também para utilizar, né, caso a instituição de ensino tenha as soluções que a tecnologia permite hoje na execução das tarefas de cobrança, né? Outro ponto importante quanto aos processos. Eu vejo que é muito claro, é muito importante que a instituição de ensino ela tenha compreensão sobre a cobrança do ano vigente, né? Aquela mensalidade que estão vencidas durante o ano vigente, quais são as políticas de cobranças, né? Definir uma política de cobrança bem clara em relação às regras de negociações, ter um processo em relação ao final do ano, né, onde acontece ali o maior número de negociações, criar uma política que possa contemplar um parcelamento e, caso ocorra desse pai não realizar uma negociação e sair com a dívida, né, tirar o filho da escola e ainda permanecer com uma dívida, é necessário que a instituição tenha também um segundo processo, que é aí sim, terceirizar essa inadimplência para uma empresa de assessoria, ou até chegar o último esfera, né, de cobrança, que é sair da cobrança extrajudicial para uma cobrança judicial. No meu entender, hoje, a cobrança judicial tem que ter assim, uma análise muito específica em relação aos custos, né? Aos custos dessa cobrança judicial. Quando falamos sobre tecnologia, hoje nós temos uma situação que acabou, né? Nós estamos aqui participando de uma videoconferência, né? Onde tem mais de 60 pessoas participando, o que nos permite nos comunicar, discutir essa situação sobre inadimplência. Então, a instituição de ensino ela tem que disponibilizar canais de atendimento
para os pais, para os alunos. Quando eu falo um canal de atendimento, não seria somente o e-mail, o chat, mas sim possibilitar que, através do site da instituição de ensino, esse pai, esse aluno, ele possa ter acesso às informações das suas mensalidades e ter já ali as opções de negociação, né? De forma que esse pai não tenha necessidade mais de deslocar até a instituição de ensino para realizar a sua negociação. Então, hoje a tecnologia permite justamente essa facilidade, né? Em que as informações possam estar disponíveis durante os 7 dias da semana, 24 horas. Então, esse é um ponto muito importante, né? Se a instituição, de fato, tem essa decisão de fazer a gestão da inadimplência interna, é importante que vocês invistam nessa qualificação dessas pessoas, tenha claro esses processos de cobrança e invista em tecnologia. Hoje, a gente tem uma experiência muito interessante. A nossa plataforma é uma plataforma que nós iniciamos em 2016, esse atendimento, né, através de aplicativos. E essa tecnologia hoje nos permite sair de 35%, né, de todos os atendimentos. Nesse momento, nós estamos atingindo um percentual de 68% de toda a nossa interação com os pais, com os alunos, através da nossa plataforma, que é negociar mensalidade. Então, assim, esse é um ponto que vocês têm que entender. Vou permanecer com a cobrança interna, então, invista nesses 3 pilares. Não, quero ter a cobrança até 30 dias após o vencimento, né? Venceu, permaneço com a cobrança durante os 30 dias, vou disponibilizar-lhe canais para os pais e os alunos negociarem, mas após 30 dias, essa negociação será com a empresa a qual vocês tenham escolhido para assessorar vocês quanto a esse serviço. Esse é um ponto muito importante, né? Que conheça o perfil dos devedores, né? E hoje nós podemos separar em 3 grupos muito claros. É de conhecimento de todos que durante todo o ano a gente tem assim aqueles pais que são recorrentes à inadimplência, todos os anos chegam no final ali e eles querem um desconto, eles querem um parcelamento diferenciado, eles, enfim, são aqueles devedores recorrentes, né? Temos também esses devedores ocasionais, que são devedores que normalmente acabam, às vezes, dando prioridade a outros compromissos, ou aconteceu de eles gastarem ali as suas reservas, gastarem com uma viagem, e chega no mês seguinte não tem condições de pagar a mensalidade. E agora existe um novo devedor, né? Os novos inadimplentes, que são aqueles que, durante o histórico de adimplemento, né, que as escolas têm em relação aos pais, esses novos inadimplentes são os que estão vivendo essa nova crise, né? Vivendo esse momento tão difícil. E aquele pai que sempre foi adimplente, mas ele perdeu o emprego, ele teve uma redução de 50% do seu salário. Então, é importante que as instituições de ensino e vocês, gestores, tenham essa avaliação sobre o perfil dos seus devedores. Porque, muitas das vezes, como tem acontecido, temos recebido assim, diversos e-mails, diversos telefonemas pedindo desconto, pedindo
parcelamento de longo prazo. Então, torna-se necessário que a instituição de ensino tenha esse conhecimento, que construa, né, esse novo histórico de pontualidade. Não podemos considerar o mesmo histórico, né, antes da pandemia e pós-pandemia. Então, conheça o seu devedor para que, quando de fato tivermos que analisar uma solicitação de desconto, um parcelamento diferenciado, de fato possa haver esse entendimento e que as decisões sejam assertivas. Esse é um ponto muito importante, né, quando falamos sobre uma comunicação direta e clara, né? Eu acho que isso deve começar já no contrato de prestação de serviço educacional que é firmado com os pais, com os alunos. A nossa experiência sempre, em relação a esse trabalho, a gente já percebe um erro, às vezes, bem claro em relação ao contrato de prestação de serviço educacional, né? Que muitas das vezes nem está inserido ali cláusulas pertinentes a decisões que as instituições de ensino teriam que tomar em caso de inadimplência. Então, acho que é muito importante, nesse momento, né, aquelas instituições que já têm os seus contratos foram revisados do ano passado, mas acho que seria importante conversar com o jurídico, né, cada instituição conversar com o seu jurídico, para rever o seu contrato de prestação de serviço. Deixar claro essas regras de negociações, que, caso ocorra a inadimplência, cabe ao contratante financeiro o comprometimento em pagar os serviços da assessoria. No caso de inadimplência, após 90 dias, a instituição de ensino pode realizar a inclusão no SPC, Serasa, enfim. Outro ponto também sobre a questão do endereço, né? É muito importante que no contrato tenha essa questão em relação da obrigação dos pais, em caso altere seu endereço, seus dados cadastrais, que eles têm obrigação de comunicar à instituição. Enfim, então, a comunicação direta e clara, no meu entender, começa pelo contrato de prestação de serviço educacional. Tenha claro, né, as questões legais, eu acho que o jurídico contribui muito para orientá-los. Canais de atendimento, né? Hoje nós temos canais de atendimento, ferramentas assim que centraliza, né? Tem uma ferramenta que chama Omnichannel. O que é essa ferramenta? Essa ferramenta ela disponibiliza ali em um único aplicativo todos os canais de atendimento, como o WhatsApp, o Telegram, o Instagram, o chat, o e-mail. Então, esses são os canais de atendimento, esses são os canais que a instituição de ensino não pode mais deixar de disponibilizar aos pais. Outro ponto importante é a questão de respostas, né? Eu acho que esse é o momento que mais a Raidan tem recebido e-mails, telefonemas em relação às negociações diferenciadas, né? E eu creio que cabe a cada instituição de ensino, a cada gestor, realmente assim definir uma política bem clara de estratégia para poder responder a todos os pais quanto às suas solicitações. Mesmo que, às vezes, a solicitação do pai não pode ser atendida, mas não podemos deixar nenhum cliente, né, da instituição de ensino, enfim, sem essa resposta clara e definida. Quando falamos de política de cobrança, né, a gestão de cobrança, considerando no prazo de 30 dias, acho que é um prazo que a instituição de ensino deve permanecer com a cobrança interna. Após 30 dias, na minha opinião, hoje essa gestão deve ser terceirizada, porque isso reduz custo para a instituição de ensino,
a instituição de ensino não precisa investir em tantas soluções de tecnologia, a instituição de ensino pode aproveitar aquele profissional que está envolvido com cobrança para outros setores, a questão de custos de ações automatizadas, de WhatsApp, tudo isso é transferido para as assessorias. Então, acho que torna-se ainda mais importante, né, as instituições de ensino perceberem que essa gestão ela deve permanecer, sim, durante 30 dias, mas após, entendo que deve ser realmente terceirizada. Lógico que escolhendo sempre as empresas, buscando referência das empresas de cobrança, enfim, isso é muito importante também. Outro ponto importante é a questão do meio de pagamento, né? Hoje, eu tenho acompanhado, nós temos uma solução muito bacana, que é através de link de pagamento, em que, como nós não estamos tendo esse atendimento presencial aos pais, e muitos dos pais precisam pagar com cartão de crédito em mais prazos, né? Hoje, algumas empresas e meios de pagamento disponibilizam o link. O que é esse link? O link é o pai, ele solicita ali, ele realiza uma negociação, e ele escolhe pagar em 4 vezes, 5 vezes. A instituição de ensino tem como entrar na sua operadora de cartão, gerar um link de pagamento, onde é um checkout, né? Esse link de pagamento, o que é? Onde ele vai receber, através do WhatsApp, por e-mail, ele recebe ali aquele checkout da operadora de cartão de crédito, onde ele insere ali os seus dados do cartão e realiza o pagamento. Eu percebo claramente que essa moeda digital, né, tende a crescer muito. Temos ainda um custo muito caro de emissão de boletos bancários, e eu creio que torna-se importante nessa visão de redução de custo e acompanhando também a tendência do mercado, a questão de disponibilizar meios de pagamentos eletrônicos. Sugestões, né? Eu vejo que... Qual é o cenário hoje? Primeiro, receber aquela solicitação dos pais em relação a negociações diferenciadas, parcelamentos, desconto. Eu acho que a instituição de ensino tem que criar uma ficha socioeconômica para fazer uma análise da situação e a veracidade também, confirmar os dados que o pai fala. Se houve perda de renda, olha, apresente seu lerite, enfim. Fato, é importante criar esse processo, esse procedimento. Em relação ao parcelamento, né, sem juros em até 12 vezes, boleto ou cartão de crédito. Esses dias eu estava vendo a televisão, assistindo televisão e vi uma propaganda de uma concessionária de veículos em que ela está realizando vendas de veículos ao preço de hoje, mas que o seu cliente pode pagar somente a primeira parcela em junho. Então, o que a gente percebe? Percebe que essa empresa, essa montadora, ela está preocupada em realizar a venda, fazer com que permaneça-se o ciclo de montagem do veículo e venda, mesmo que ela receba a longo prazo. Eu entendo também que é um momento que a instituição de ensino realmente, além do que ela já tem flexibilizado, mas deve pensar em facilitar, sim, esse pagamento para o pai, principalmente para evitar a evasão e a fuga, né? Outro ponto é a questão de dívida de anos anteriores, né? Muitas das vezes, instituições de ensino flexibiliza o ano anterior, permitindo que o pai pague 20% da dívida e 80% ele transfere para o ano seguinte. O que acontece agora? O que vai acontecer no final do ano? O pai não conseguiu pagar as dívidas do ano anterior, não está adimplente com as mensalidades do ano vigente. Então, assim, a minha visão e o que eu tenho percebido nas decisões dos gestores das instituições de ensino a qual a gente acompanha é flexibilizar, de fato,
o plano de pagamento para esse pai. E, por fim, chegar a um ponto de realmente inverter, né? Não apresentar uma regra de negociação, mas sim perguntar a esse pai o que de fato ele pode pagar, né? Esse é um ponto que temos que às vezes eu compreendo também, né? Tem essa compreensão de cada instituição de ensino tem uma particularidade em relação às suas despesas mensais, mas de fato o cenário ele mostra muito que algumas instituições de ensino realmente vão passar por momentos muito difíceis, mas que deve realmente se preocupar muito na retenção dos seus alunos e isso que se torna realmente importante e principalmente para continuidade para o próximo ano. Em relação às soluções financeiras, hoje existem vários aplicativos em que permite... Ricardo, 5 minutos, tá? 5 minutos, tá bom? Mais 5 minutos para a gente poder fazer as perguntas. Esse é o último slide. A finalização, eu acho que cabe às instituições de ensino conhecer um pouco das soluções que o mercado tem, né? Hoje, a questão dos FDIC tem realmente sido interessante em relação à antecipação dos recebíveis. A questão, a instituição de ensino, ela pode parcelar por pai em 12 vezes no cartão, mas existe soluções que, mesmo ela financiando o pai, ela receba suas mensalidades em uma única parcela. E a questão de mensalidades a vencer, eu acho que isso é um ponto muito importante para concluir e já entrar na parte de perguntas. Preocupa-se com o pai, preocupa-se com o aluno que está adimplente. De que forma? Possibilitando sempre ele condições de pagamentos da sua mensalidade a vencer. Não só considerar uma situação de buscar resolver um problema já inadimplente, né? E, enfim, eu acho que, como essa frase, desafios sempre vão existir e devemos acreditar que vamos superar. Essa é a minha opinião. Acho que vamos vencer esse momento tão difícil. Sabemos que 2021 será um ano melhor. Enfim, Márcio, estou aberto aí às perguntas. Tá certo. Ricardo, muito obrigado, né, pela sua contribuição, pelas dicas aí. E realmente a gente tem diversas perguntas aqui. Sim. Eu queria só lembrar aí aos presentes que quiserem remeter as perguntas, aquelas que a gente não conseguir responder, por favor, informem também o e-mail no chat, né, que depois a gente consegue, aí, através do Ricardo, conseguir pelo menos dar alguma outra dica, alguma outra orientação. Mas aqui, Ricardo, uma primeira pergunta. Você vem lá do início da sua fala, né? Como fazer para tirar o foco da linha de cobrança e buscar o que você chamou de apoio financeiro ao devedor? Vendo a pergunta aqui, Ricardo, eu lembrei um pouco do site, né? Até de autoria de vocês, que é o negociarmensalidade.com.br. O que você poderia falar disso aí para a gente? Sim. Quando eu falo apoio financeiro, eu acho que essa palavra cobrança, fazer cobrança nesse momento, eu acho que é algo muito forte. E qual é a condição, né? O que a instituição deve se apresentar a esse pai que está passando por um momento difícil? É apresentar a ele um apoio financeiro quanto à possibilidade de pagamento, né? Como eu falei, se o pai ele pode pagar em cartão de crédito, flexibiliza para esse pai pagar em 12 vezes. Por quê? Porque isso, primeiro, quando o pai utiliza uma negociação com pagamento de cartão de crédito, mesmo que seja em prazos de longo prazo,
isso vai permitir que a instituição tenha a garantia do recebimento, o que muitas vezes é diferente quando você realiza uma negociação com boleto bancário e esse pai ele regulariza ali a sua negociação, a sua situação do ano vigente, né? Mas que na virada do próximo ano ele já se torna inadimplente, ele não consegue pagar os boletos. Então, a questão do apoio financeiro é justamente assim, apresentar soluções de pagamento, apresentar flexibilidade em relação ao plano de pagamento, seja em boleto ou em cartão. Se o pai não tem boleto, possibilita então que o pai ele pague-se em longo prazo. Eu acho que esse é a questão do apoio financeiro, né? Primeiro, mostrar-se presente e mostrar-se preocupado com a situação desse pai. Ok. Ô, Ricardo, então, tem mais outras perguntas aqui, mas essas duas estão mais casadas, se referem aqui a uma pergunta, temos débitos represados de anos anteriores. O momento de cobrar é agora? E uma outra, que é um pouco na linha do que você acabou de falar e que complementa um pouco essa, é que instrumento temos para a cobrança, mesmo ela sendo externa, quando o pai, ao término do ano, renegocia seu débito, paga a primeira parcela do acordo e depois não paga as demais parcelas e fica inadimplente o ano inteiro. Então, uma pergunta em relação aos débitos represados, o momento de cobrar é agora. E o que fazer para evitar esse problema aí dessa confissão de dívida que foi feita, mas que o pai depois não paga? O que você poderia dar de dica em relação a isso? Eu vejo que isso tem que estar sempre muito claro, essa regra de negociação. De fato, tem sido um grande desafio para as instituições de ensino, né? Sempre preocupada em não perder o pai, não perder o aluno, acaba flexibilizando-se muito nessa negociação e permitindo a matrícula e na virada do ano o pai torna-se inadimplente. A minha opinião cria-se uma regra de negociação em que esse número de parcelas no final do ano, vou considerar colégios, no final do ano, onde tem a maior procura das negociações, que cria-se uma etapa de que, se o pai que procurar a instituição de ensino em outubro, ele pode parcelar a sua dívida vencida e as mensalidades a vencer até em 6 vezes. Então, ele vai pagar outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. O pai que procurar negociar com instituições de ensino em novembro, já muda-se o percentual de entrada e reduz também o prazo de pagamento. Se esse pai procurar a instituição de ensino somente em dezembro, o percentual de entrada dele será de 50% e os outros 50% será permitido parcelar até em fevereiro. Então, você cria uma situação em que aquele pai que não procurar a instituição no final do ano, ele vai ter um maior desembolso financeiro e o prazo dele vai ser menor. Eu acho que é uma regra que tem funcionado muito bem. Ok. Tá joia. Ricardo, aqui uma pergunta que vem, são os extremos do nosso país, né? Uma de Belém, no sentido de perguntar qual que é o percentual médio de cobrança de uma empresa de inadimplência, né? Que controla a inadimplência, uma empresa externa. Qual que seria um percentual médio? Ela diz aqui que lá eles estão cobrando 15% da empresa que faz para eles está cobrando 15%. E uma outra aqui de Porto Alegre, do Padre Manuel. Então, uma de Belém, que paga 15% de comissão, e uma outra de Porto Alegre. Estamos em Porto Alegre, quais as dificuldades de fazer a cobrança com uma empresa de outro estado? Ou seja, uma empresa que está aqui, por exemplo, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pode fazer a cobrança de Porto Alegre, pode fazer a cobrança de Belém, e qual que é o percentual médio aí de cobrança que fica retido pela empresa de inadimplência? Certo.
Em relação ao serviço, ao percentual de remuneração, hoje, como eu disse, né, nós estamos vivendo um novo ciclo. Quando iniciamos a instituição de ensino que era responsável por todos esses honorários. Hoje, esses honorários eles recaem sobre o débito do aluno, em que o comprometimento de pagamento é do aluno. E hoje nós temos como referência um padrão de cobrança para alunos ativos. É cobrado 5% para alunos ativos. O que são os alunos ativos? São aqueles alunos que estão dentro de sala de aula, né? Para alunos inativos, hoje temos como parâmetro de honorários 10% que é cobrado sobre o saldo devedor do aluno. Sendo que, quando cobramos dívidas de aluno inativos, até 5 anos para trás, os nossos honorários eles são parcelados no mesmo plano de pagamento escolhido pelo pai, né? Ou pelo aluno. Então, 5% sobre o saldo da dívida para alunos ativos e 10% para alunos inativos, oferecendo a esses alunos todos os canais de atendimento, plataforma online, call center, enfim. E, além de o mais importante, né, numa decisão da instituição, de buscar empresas especializadas em cobrança educacional. Isso é muito importante. A linguagem que se tem hoje com os pais, os alunos, é totalmente diferente de quando você faz cobrança de financiamento, financeira, banco, enfim. Então, esse é um ponto importante. Outra questão a Raidan hoje, ela atende, em termos de abrangência, tem abrangência nacional, nossos clientes, desde do norte ao sul. Com a tecnologia, não há nenhum impedimento hoje, mesmo que a instituição de ensino esteja em Londrina e a outra empresa esteja em Belo Horizonte. Há total possibilidade, sim, de realizar esses serviços. Hoje, não só em relação ao atendimento aos pais, mas principalmente que as empresas especializadas elas têm um canal de auditoria em que a instituição de ensino ela tem acesso e acompanha durante todos os dias, 24 horas, todo esse atendimento e as negociações realizadas. Então, não há nenhum impedimento e hoje isso, para nós, também é bem tranquilo. Não, beleza. Ok, Ricardo. Aqui, Ricardo, é um comentário, né? Você mencionou que, pela sua experiência, que os 30 primeiros dias devem ficar dentro da instituição, ou seja, o acompanhamento deve ser feito pela instituição. E depois você já recomenda uma cobrança profissionalizada por empresa externa. Mas os comentários são o seguinte: mas o contato, ele passa a ser somente online, somente à distância, ou existe também algum contato presencial? Uhum. Quando eu falo que a cobrança durante os 30 dias deve permanecer com a instituição de ensino, até mesmo porque, ao terceirizar essa cobrança, esse pai ele tem um ônus em relação à remuneração do serviço da assessoria, né? Quanto à questão do atendimento durante os 30 dias, é muito importante que a instituição de ensino tenha muito claro, né, esse canal de atendimento. Por exemplo, se nos próprios sistemas hoje de gestão financeira da instituição de ensino, tem que ter ali recursos que permitam que aquele pai ele tenha acesso às informações e possa realizar uma negociação e até mesmo pagar em cartão de crédito. Enfim, então, é importante que, tendo a cobrança dentro dos 30 dias após o vencimento na instituição de ensino, que ela também tenha esses canais de atendimento. Em relação à cobrança em terceirizar, de fato, assim, hoje, todo esse atendimento
ele se torna através da tecnologia, né? Nós estamos falando de uma cobrança hoje digital. É certo que a cobrança digital nunca irá sobrepor o atendimento humanizado. Então, nós constantemente, através do nosso 0800, nós escutamos o pai, compreendemos o pai, o que ele tem a falar. Então, por mais que terceirize essa cobrança e essa empresa esteja distante do local onde a instituição exista, sempre vamos ter o atendimento humanizado através do telefone. O presencial, de fato, não acontece, e acho que os resultados, a tecnologia tem nos permitido realizar um bom trabalho. Tá joia. Ricardo, agora aqui vou acumular 3 perguntas que o nosso tempo está terminando. Olha só, ela se refere muito à base, uma se refere à base de informação. Como cobrar se não tem certeza do débito? Aí, amarrado e alinhado com isso, uma outra pergunta que tem muito a ver com este momento: como podemos perceber e solicitar informações do devedor e saber, neste momento de pandemia, e saber se ele está sendo sincero? E alinhado também a isso, uma outra pergunta aqui do Dr. Vinícius Queiroz, ele pergunta o seguinte: as instituições de ensino, elas estão adaptadas e alinhadas com as regras de governança, com as normas de Lei Geral de Proteção de Dados? Ou seja, são 3 perguntas. A primeira, em relação, eu não tenho certeza do débito. A segunda, que tipo de informação que eu posso solicitar do pai que hoje está inadimplente, com essa preocupação aí colocada pelo Dr. Vinícius em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, né? Porque eu vou pedir declaração de imposto de renda, eu vou pedir contra-cheque, eu vou pedir extrato bancário do pai, eu sou responsável pela guarda dessas informações. Como é que vocês estão lidando com isso aí? Perfeito. A primeira pergunta, quanto ao valor a ser cobrado, eu entendo que isso está mais uma questão de gestão interna, né? Em relação à confirmação dos pagamentos. De fato, acontece muito das instituições de ensino não ter sempre essa certeza de pagamento. Eu acho que isso é uma questão de buscar um sistema que permite ter um acompanhamento fácil, né? Buscar um banco em que esse banco que faz a cobrança, que ele possa realmente ser um banco que permita uma conciliação perfeita. Quando eu falei sobre a questão da gestão, ter pessoas qualificadas para realmente ter o conhecimento de cobrança. Enfim, eu acho que é mais essa questão de não ter dúvida de quanto cobrar, se foi essa a pergunta. Eu acho que isso é mais um problema mais interno, no sentido de se organizar a parte de sistema, a parte de pessoas e a parte de banco quanto a recebimentos. Quando fala sobre a questão do que solicitar aos pais, né? Eu acho que a comunicação, como eu disse, ela tem que ser muito clara, né? Então, se um pai realiza um pleito de um desconto de mensalidade, um parcelamento diferenciado, essa ficha socioeconômica vai realmente fazer essas perguntas. Pai, qual foi a situação? Houve perda de renda? Quantos % da sua perda de renda? Pai, está desempregado antes da pandemia ou depois da pandemia? Enfim, então, essas perguntas vai construir uma possibilidade de você, de fato, avaliar, né, essa situação e ser assertivo, né? É certo que eu digo que a inadimplência ela tem um histórico muito em relação a comportamentos também. Por isso se torna importante a ficha socioeconômica. Faça perguntas, sinta-se à vontade de fazer perguntas, porque o objetivo é a instituição compreender a situação desse pai e atendê-lo. Quanto à questão da LGDP, que é a Legislação Geral de Dados de Proteção, isso é um fato que já está acontecendo,
né? Eu acho que é uma pergunta muito importante. Nós, da Raidam, temos realizado investimentos já justamente com essa proteção de dados. Torna-se importantíssimo, né, que as assessorias tenham já essa construção e responsabilidade também sobre essa Lei Geral de Proteção de Dados. Exemplo nosso é a questão da proteção do nosso sistema, né? Hoje nós temos investidos em recursos, estamos agora passando por um processo em contratar servidores nas nuvens, onde uma proteção muito maior do que você manter um servidor físico dentro da empresa. Então, assim, isso é um ponto importante, mas que será necessário investimento cada vez mais para que você consiga essa proteção na totalidade e cumpra-se o que a lei exige e garantindo à instituição de ensino essa tranquilidade também. Ok. Ricardo, aqui mais três perguntas. Pois não, estou à disposição. Estou à disposição. Tá certo, porque o nosso tempo está estourando aí. Diante dos números, de inadimplência que temos nas escolas, na sua experiência, sem pandemia, ao final do ano, qual que era o percentual de inadimplência que você entende como normal, como de mercado? E com a pandemia, qual que está sendo a sua estimativa? Quais indicadores você está trabalhando aí? Antes da pandemia, qual que era? E agora, no final do ano, qual que é a estimativa de inadimplência que você está trabalhando? Perfeito. Antes da pandemia, nós sempre tínhamos como conhecimento que o percentual de inadimplência está muito atrelado a 5 regiões, né, do país: Norte, Nordeste, Sul, Sudoeste. Então, existia, sim, percentual de inadimplência específico para cada região. Considerando que a região Sul e a região Sudeste, os percentuais de inadimplência sempre foram menores, né? E também Centro-Oeste. Tratando-se em colégios, esse percentual de inadimplência final ele ficava em torno de 5% a 7%, né? Já em outras regiões, né, mais Norte e Nordeste, existia assim, um percentual final aí em torno de 8% a 9%, isso para colégios. Considerando instituições de ensino faculdade, como existe a semestralidade, isso contribui muito para que, de fato, o comprometimento e o interesse do aluno em pagar é mais rápido. Então, para instituições de ensino, no âmbito geral, essa inadimplência aí permanecia em torno de uns 4% a 5%, menor do que instituição de ensino básico e ensino fundamental. A outra pergunta foi sobre... com a pandemia, né? Pós-pandemia. Então, pós-pandemia, eu posso dizer que a instituição de ensino ela vai ter a inadimplência que ela deseja ter, sendo bem claro. O que eu quero dizer com isso? Porque se não houver uma compreensão do momento que estamos vivendo, seja social, seja financeiro e da economia, e não flexibilizar o parcelamento, essa inadimplência ela pode chegar aí até 20% para as instituições em colégios. Já faculdades, nós temos aqui uma perspectiva de ser uma inadimplência ainda, uma inadimplência menor, em torno de uns 15%. Mas a minha resposta é essa. A inadimplência ela vai estar muito atrelada àquela frase, né, do padre do São Francisco de Assis, que nós precisamos compreender para depois sermos compreendidos. Inadimplência é uma situação muito difícil, que prejudica, mas você pode
ter uma inadimplência menor se, de fato, você flexibilizar totalmente o seu plano de pagamento, a sua regra de negociação. Compreendo que isso não é bom para a instituição de ensino. Não é, a gente sabe, mas, infelizmente, tem instituições de ensino que estão mais bem preparadas, que vão sair, né? Essa ventania está forte, mas não irá derrubar essa árvore, porque as suas raízes estão fortes, seja na questão tecnologia, seja na questão financeira. Outras instituições de ensino, infelizmente, não vão ter essa condição de sustentar o momento, mas torna-se importante unir com outras instituições de ensino. Eu tenho percebido isso. Então, assim, a minha resposta, Márcio, é essa. Esse percentual de inadimplência é certo que não está somente na responsabilidade da instituição de ensino, pelo contexto que foi falado, mas se não flexibilizar a forma de pagamento, o plano de pagamento, não falo em conceder desconto. Se for conceder desconto, use uma ficha socioeconômica. Agora, uma negociação que era considerada, que foi feita em 2019, de fato, hoje tem que flexibilizar. Então, eu acredito que em torno de uns 25% aí, em termos de inadimplência, no final do ano. E aí é buscar uma condição de não perder o maior patrimônio da escola, que são os alunos. Ok. Ricardo, eu já vou fazer uma última pergunta, mas já vou me despedir, agradecer e já despeço do nosso grupo aí. Só lembrando aos participantes e informar, por favor, aos demais interessados das demais áreas, que na próxima semana nós teremos um encontro que vai tratar na terça-feira, dia 16, que vai tratar da convenção coletiva emergencial, especificamente aqui do estado de Minas Gerais, mas também abordando de uma abrangência maior como resguardar as relações de trabalho. Então, a gente vai ter uma discussão em relação às relações de trabalho, como resguardar essas relações de trabalho, porque o Ricardo fala aí desse patrimônio que são os alunos, mas a gente tem também outro patrimônio dentro da instituição, que é o corpo docente, que é a equipe administrativa. Então, a gente vai discutir um pouco sobre isso, como resguardar essas relações de trabalho, mas também com um foco bem direcionado para essa convenção coletiva emergencial que foi assinada recentemente aqui pelo Simpro e pelo Sinep em Minas Gerais. Agradeço a todos, vou fazer aqui uma última pergunta para o Ricardo e passo também para ele poder se despedir, ele passar as informações também da empresa dele, né, que é uma pessoa que já atua aí com cobrança há bastante tempo, para que aqueles que quiserem também ficarem à vontade, seja entrar em contato com a Axis, que a gente pode repassar aí para o Ricardo, ou também entrar em contato diretamente com o Ricardo. Ricardo, a última pergunta é o seguinte: considerando sua expertise e essas incertezas que você passou aqui do PIB para nós, né, que é fato, né, PIB que era um PIB teoricamente positivo, agora a gente já está falando de um PIB negativo de 6,48, mas o ano que vem, você traz aqui informações do PIB, do possível PIB de 3,5% no ano que vem. Então, considerando esse mercado financeiro, como que você vê o ano de 2021, Ricardo? O pessoal já está pensando em 2021, a turma está atenta aí, sabendo que tem que planejar de forma estratégica. 2021, o que você tem a dizer sobre 2021? Ricardo, um forte abraço, muito obrigado pela participação de todos. Fica com você, Ricardo. Ok, Márcio, obrigado. Enfim, 2021, eu penso que será um ano em que não vamos ter, às vezes, todas as instituições de ensino tão fortalecidas, né? Poderá ainda precisar de muitos recursos, terá necessidade ainda de buscar conquistar novos alunos, porque, de fato, a evasão ela tende a acontecer por questões
sobrevivência mesmo daquela família por não ter condições de buscar a manutenção, né, na escola privada. Mas eu vejo também que o Brasil ele é um Brasil que a educação é algo muito importante para todos. Percebo também que a missão de vocês, eu acompanho já há 15 anos, assim, eu acho que sempre a instituição de ensino se preocupou muito em prestar o melhor ensino para os jovens, para os adolescentes, e eu acho que isso não deve perder nunca essa essência de vocês, que o ensino, a missão de vocês é muito maior do que essa crise que está passando. Quanto à questão financeira, eu acho que a maior preocupação é as instituições entender com quantos alunos eu irei começar 2021. Qual a minha situação real financeira, administrativa, em relação a esse começo de 2021. Então, acho que é um tempo assim de ter esse trabalho muito intenso. Eu acho que a Axis Instituto hoje tem contribuído muito para as instituições de ensino. Em chegar no segundo semestre e tentar ter esse estudo, né? Esse estudo de como irei começar 2021. Em cima dessa previsão, também trabalhar muito forte em relação à redução de despesas total, né? Agora, eu acredito que a economia tende a se recuperar rapidamente. A gente vê exemplos, né, de outros segmentos que estão acreditando que haverá essa retomada. Temos uma queda de juros que o Brasil está vivenciando pela primeira vez, né, um Selic, um custo do dinheiro a 3% ao ano. Então, eu acredito que vamos, sim, iniciar 2021 com possibilidade de crescimento, com possibilidade de nos recuperar e fazer previsões, não só para 2021, mas sim para 2022, 2023 e 2025. Acho que essa é a minha opinião. Acredito também que qualquer que seja a empresa ela só é eficiente porque existem pessoas. Então, acho que é muito importante vocês conseguirem reter as pessoas boas para que elas contribuam nesse trabalho que será tão importante para 2021. Além de investir em tecnologia, mas pessoas. Acho que isso é como o Márcio disse, de fato é um patrimônio muito importante. Estou muito confiante, mas é certo que é importantíssimo fazer essa previsão. Como irei começar 2021? Com quantos alunos? E qual o potencial que eu tenho de recuperar? O que vai acontecer? Assim, o que vai acontecer é que, às vezes, aquela instituição de ensino menor que não conseguiu, que veio essa tempestade, derrubou aquela árvore, aqueles alunos eles vão ser absorvidos por outras instituições de ensino. Isso é natural, infelizmente, é uma coisa natural. Então, eu acho que você tem que se preocupar também em estar preparado para conquistar novos alunos, preparar para absorver aqueles alunos que vão vir de outras instituições de ensino, ou através de uma fusão, de uma associação, ou por questões realmente de não ter tido possibilidade de dar continuidade. Mas vejo que o trabalho é esse mesmo, é vocês constantemente realizar essa revisão desse planejamento para 2021 e também até 2025. Eu acho que todo planejamento ser baseado em 5 anos. Quero agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado mais uma vez à Axis Instituto, a sua pessoa, Márcio, a pessoa de todos os participantes.
A minha empresa, nosso site é negociarmensalidades.com.br. Temos um trabalho já de 15 anos, trabalhamos com grandes redes, instituições de ensino, trabalhamos com as pequenas instituições de ensino, amamos o que fazemos e o meu contato pode ser através da própria AX, né? Caso vocês queiram alguma outra informação, buscar algum outro continuidade dessa conversa que tivemos aqui. E mais uma vez, muito obrigado pela participação. E desejo assim que, como eu disse, olha, existe tempestade, mas a tempestade ela passa. Então, desejo que todos possam estar fortes e acreditar que tudo isso será apenas contribuir para o nosso crescimento. Muito obrigado, um grande abraço para todos vocês. Estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, terra do pão de queijo, e será um grande prazer, né, um dia recebê-los aqui. Não é verdade, Márcio? Não é um pão de queijo gostoso? É o melhor, senhor, é o melhor do mundo. Do mundo! Agradecer aí mais uma vez ao Ricardo, lembrando que o site do Ricardo é negociarmensalidades.com.br. Eu transcrevi o site aí no nosso chat. E também aqueles que já mandaram mensagem aqui dizendo que não puderam participar, podem avisar que o Ricardo já autorizou, a gente vai disponibilizar esse material na nossa página lá do YouTube. Então, no nosso canal do YouTube vai estar disponibilizado lá essa apresentação do Ricardo para aqueles que não puderam participar ou que às vezes perderam algum detalhe aí dessa rica contribuição que o Ricardo nos deu. Um abençoado dia para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Na quinta-feira não teremos encontro, né, porque dia santo a gente não tem esse encontro, mas estamos à disposição na próxima semana. Fiquem com Deus, até lá. Até lá, obrigado. Um grande abraço a todos.